Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas ir embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram e se informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Então Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, nós te agradecemos pela Sua presença em nosso meio, e nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, através da Sua palavra, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, apesar de mim, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que possamos ser mais parecidos com Teu Filho amado Jesus, o nosso bom pastor. É isso que te pedimos nessa manhã, em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Semana passada, nós vimos Marcos, ele relatando o banquete de Herodes na casa dele, no palácio dele. E agora, Marcos apresenta um banquete de um banquete muito diferente daquele. Nesse banquete, Jesus é que preside. Não acontece em uma fortaleza, em um palácio, mas ao ar livre, aos montes da Galileia. E os convites, os convidados, ele não se restringia a pessoas importantes, mas a pessoas comuns. De forma distinta do banquete de Herodes, o banquete de Jesus, cujo principal propósito não era reforçar a posição de Jesus às multidões, mas sim de ministrar as necessidades daquele povo, daquele rebanho. A compaixão de Jesus aqui, meus irmãos, em relação às multidões, e a forma com que ele supre as necessidades delas, contrastam com a forma dramática
com a festa, vamos dizer, mortal de Herodes, em causa própria. O banquete de Jesus, ele é ainda mais renomado, ele é ainda mais famoso na memória da igreja e de todos os outros do que o banquete de Herodes, porque ele é o único milagre, se vocês forem analisar, que está registrado nos 4 evangelhos, todos, até mesmo o diferentão de João relatou esse milagre. E o que faz este milagre está representado em todos os evangelhos. O que faz com que os evangelistas sintam a necessidade que todos aqueles que eles estão escrevendo ouçam a respeito deste milagre. Todos aqueles que tiveram a caminhada com Cristo, todas as histórias que eles ouviram e viram, esta foi aquela que está relatada e que todos os evangelistas sentiram a necessidade de falar. E nós vamos ver o porquê deste relato ser tão importante. Mas o relato ele começa com discípulos que haviam sido enviados, alguns versículos atrás, numa viagem missionária, onde eles pregariam arrependimento, onde eles curariam as pessoas que estavam enfermas e onde eles expulsariam pessoas que estavam possuídas por demônios. Agora eles estavam de volta, e o relato que esses homens trouxeram deveria ser muito estimulador. Eles relataram tudo, cada um deles relatou tudo aquilo que eles haviam feito. Eles falaram onde eles pregaram o arrependimento, quantas pessoas se arrependeram, quais foram as cidades que ouviram do Evangelho e se converteram em seus corações. Eles falaram de pessoas que estavam passando por necessidade e eles os curaram. Eles falaram para Jesus todas aquelas pessoas que estavam sendo cativas, presas, escravizadas por demônios. E eles trouxeram a libertação. Que relato deve ter sido este que Jesus ouviu? Mas algo que Jesus também ouviu foi que eles precisavam repousar. Eles tinham tanto trabalho, tantas pessoas que eles estavam falando e relatando e cuidando e curando, que eles não tiveram tempo nem para comer. Marcos nos diz aqui, não tiveram tempo nem para comer. Então Jesus fala, vamos para um lugar deserto, para que vocês possam descansar, para que vocês possam comer, para que vocês possam se alimentar, para que vocês possam repousar. Mas seja lá para onde Jesus e seus discípulos foram para descansar, este lugar já não estava mais deserto, a palavra de Deus fala. Um grupo de pessoas que viram Jesus e seus discípulos deixando aquela região, saíram correndo. E Marcos fala que eles saíram correndo o quê? A pé. Jesus de barco, Jesus e seus discípulos de barco, e aquela multidão correndo a pé atrás de Jesus. E por todos os lugares, por todas as cidades que eles passavam, multidões e mais pessoas se reuniram atrás para encontrar Jesus. E por mais incrível que possa parecer, Marcos nos fala que o desejo daquela multidão era tão grande de estar com Jesus, que eles, pasmem, chegaram antes de Jesus naquele lugar. Jesus de barco e a multidão correndo chegou antes de Jesus para ouvir o Mestre. Isso nos faz nos perguntar, né? Quanto nós desejamos Jesus?
o quanto nós almejamos estar aos pés de Jesus. Que para que isso acontecesse em nossas vidas, nós apenas precisamos fechar a porta dos nossos quartos, pegar a palavra de Deus e ler. Aquela multidão saiu correndo, e alguns comentaristas falam que foi 17 quilômetros de distância que eles percorreram. Eu não corro, não sou aquela pessoa dos esportes, mas tem algumas pessoas aqui que gostam de correr e já correram maratonas, né, Eric? E eles correram 17 quilômetros a pé. E não foi na Paulista, não foi em lugares que são fáceis de caminhar. Foram lugares difíceis. E eles chegaram antes. O quanto nós desejamos a Deus, estar aos pés de Jesus, nós precisamos parar e pensar que nós precisamos sondar o nosso coração e ver se isso é realmente o que nós queremos. Porque na correria do nosso dia a dia, a gente não para a palavra de Deus por 15 minutos e dedicamos um tempo para nos relacionar com esse Jesus que agora está acessível a nós. Não está a 15 quilômetros de distância. Está acessível a nós todos os dias. Mas perceba o seguinte no relato. O descanso do mestre, o descanso dos discípulos, que eles estavam tanto procurando, porque eles estavam extremamente cansados e não tinham nem comido direito, por causa da multidão, foi negado para eles. E a pergunta é, como Jesus reage a essa interrupção? Eles estavam indo para descansar num lugar deserto. Chegando lá, não estava mais deserto. Estava com uma multidão de pessoas que queriam ouvir Jesus. Eles saíram para fazer o que do barco? Para repreender aquele povo? Para dizer, nós viemos aqui para descansar, para relaxar, para comer. Por isso, por favor, voltem outro dia, porque hoje nós estamos cansados. Vamos nos ver em outra ocasião. Hoje não é o lugar para isso, nem o horário, nem o local. Muito pelo contrário, Jesus, o texto nos fala que ele teve compaixão daquelas pessoas. Meus irmãos, Jesus se compadeceu da multidão. E aqui a ideia de compadecer-se daquela multidão é as entranhas de Jesus doeram por causa daquela multidão. E sabe por quê? Porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu, Jesus ficou entristecido. Algo dentro dele doeu por causa daquilo. Eles eram como ovelhas sem pastor. Nenhum animal é tão dependente quanto a ovelha. Vocês sabiam disso? Se alguém não guia a ovelha, ela se perde. Ela se perde. Ela vagueia, ela fica presa entre os arbustos, ela cai em rochedos, ela morre. É assim que a ovelha. Ela é uma presa fácil para feras sem o pastor. Sem alguém para levar elas para pastar, para beber, elas morrem de fome e morrem de sede. E Jesus ele fala que aquela multidão era como ovelhas sem pastor.
Jesus ele sabia que essa era a multidão de pessoas que se aproximaram dele. Mas elas tinham líderes. Elas tinham líderes religiosos. Essas pessoas elas não estavam sem uma liderança. Elas tinham uma liderança religiosa. Mas essa liderança religiosa fracassou na sua tarefa de dar orientação, de dar instrução, de alimentar aquela multidão. Eles não supriam a alma delas com comida rica em nutrientes. Pelo contrário, eles eram como lobos ferozes. Eles devoravam as ovelhas. Eles as sufocavam com as suas tradições e inúmeras restrições religiosas, como a gente já viu nos evangelhos, como o jejum, como as restrições do sábado e entre outras. Tem uma passagem muito interessante que eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias e lêssemos. Está lá em Ezequiel 34. Deus fala aqui sobre os líderes de Israel que exploravam o rebanho de Deus em vez de cuidar deste rebanho. Ezequiel 34. A palavra de Deus nos fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai de vocês, pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vocês vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas e com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Esta é a mensagem de Deus para aqueles pastores que não cuidavam das ovelhas de Deus no Antigo Testamento. Agora, eu queria me dirigir a nós, pastores, presbíteros, ou todos aqueles que almejam o episcopado, ou até mesmo todos aqueles que de alguma forma vão nos ouvir. A congregação, ela pertence ao Senhor. É a ovelha, são as ovelhas de Jesus. Elas são as suas ovelhas. Ele deu pastores para serem co-pastores dele, porque não pertence a nós o rebanho de Jesus, é dele. Nós estamos aqui para mantermos elas alimentadas, dando comida que não as torna doentes, mas que alimenta.
E qual é a comida? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós não precisamos pregar e alimentar com mais nada. Mas muitos estão buscando fora da palavra de Deus, que é suficiente para que todo homem chegue ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Buscam fora da palavra alimentos, alimentos que não saciam, alimentos que enganam, que fazem com que o rebanho fique doente e morra. O Senhor disse no Antigo Testamento: ai desses pastores. Eu sinceramente não sei como há pastores que ainda não tremem e temem diante dessa palavra. Segunda Pedro nos fala algo extremamente difícil de ouvir. Assim como surgiram falsos profetas, no meio do povo também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo o que? Sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por quê? Por avareza. Eles explorarão vocês com palavras fictícias que não existem. Mas para eles, diz o Senhor, a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Por mais que a gente esteja ouvindo, vendo e sabendo que tem pessoas que estão sendo enganadas, às vezes pessoas que nós amamos, que estão sendo enganadas por um falso evangelho, por falsos mestres, falsos pastores, pastores que só querem se alimentar das suas ovelhas. A palavra de Deus diz que a destruição deles não tarda. Pode parecer que está tudo bem aos olhos do Senhor, mas a destruição deles não tarda. Ai dos pastores de Israel, que não apacentam as minhas ovelhas. Mas olha o que Deus fala, continuando em Ezequiel. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que se encontram as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Eu as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de águas, e em todos os lugares habitados na terra. Deixarei que pastem em bons pastos nos altos montes de Israel, sobre as suas pastagens. Ali elas se deitarão em boas pastagens, e terão pastos bons nos montes de Israel.
eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Este é Jesus. Aqui é a figura do bom pastor que está aqui, se compadecendo por aquele rebanho que não tinha pastor. Jesus, o Deus encarnado, precisou vir ao mundo para buscar as suas ovelhas desgarradas. Glória a Deus por isso. Nós somos essas ovelhas que estávamos perdidos, desgarrados, feridos, machucados. E Jesus nos trouxe e nos apacenta com suas ovelhas. Jesus aqui é demonstrado como sendo o cumprimento dessa profecia e de tantas outras que nós vemos. Em sua compaixão, o bom pastor, ele olhou para as suas ovelhas e ele está aqui determinado em suprir e atender às necessidades das suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, meus irmãos, no qual a misericórdia, o amor de Deus está presente. Por isso que a multidão se reúne ao redor de Cristo, o verdadeiro pastor. E agora, a palavra de Deus fala que Ele dá o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Ele passou o tempo ensinando a estas pessoas. Jesus ensinou essa multidão. E Mateus fala que Ele também as curou de suas enfermidades. Por meio dos seus milagres, ensinos, o Senhor aqui, Ele cativava essa multidão e outras multidões, de uma maneira que as mesmas elas não queriam sair da sua volta, queriam sair de perto de Jesus. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. O tempo passou, elas ouviram Jesus o tempo todo. E tudo isso deve ter tomado um grande tempo, porque já estava ficando o quê? Tarde. Então os discípulos, por conta do horário e do lugar deserto onde eles estavam, sugeriram a Jesus que ele despedisse essa multidão, para que no caminho elas pudessem comprar algo para comer e se alimentar. Mas olha a resposta de Jesus para seus discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Só isso. Alguém já preparou uma festa de aniversário? Às vezes a gente dá algumas festas de aniversário para o Benjamin e são só 15 pessoas, às vezes, que estão lá, e o trabalheiro. E a gente programa isso há um bom tempo. Daí Jesus fala: alimenta essa multidão de só 5.000 pessoas. E onde eles estão? No deserto. Se para aquela multidão era difícil conseguir alguma coisa no deserto, não mudou muito para os seus discípulos. As coisas não estavam fáceis para ele. Imagine os discípulos ouvindo isso. Eles olhando aquela multidão de 5.000 pessoas, sem contar aqui mulheres e crianças. Provavelmente eles falaram: é sério isso, Jesus? Sério que eu vou ter que alimentar essa multidão toda? Vocês já sabe aquele chefe que você chega assim: olha, nós estamos com um problema. Daí o chefe fala assim:
resolvam. É isso que eles chegaram e Jesus falou para eles: resolvam esse problema. Alimentem essa multidão de 5.000 pessoas. Imagine como eles iriam conseguir tanto alimento. Aonde eles iriam conseguir tanto alimento? E se eles fossem para algum lugar perto, para alguma cidade perto, quando eles voltassem já seria tarde. Como eles iriam carregar tantos alimentos? Aonde eles iriam comprar tantos alimentos de uma hora tão tarde? Os problemas só aumentam, não é mesmo? As dificuldades só aumentam. Daí, os discípulos perguntam: nós iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhe de comer? Pensando em algumas alternativas para Jesus. Com base nas escrituras, um denário representava um dia de trabalho, né, o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador normal daquela região. Assim, 200 denários, eles significariam que eles tinham ali 200 dias de trabalho de um trabalhador comum. Mais do que meio ano de trabalho. De acordo com João, que é uma passagem paralela a essa, João 6, foi Filipe, um dos 12, que chega para Jesus e diz: não lhe bastaria 200 denários de pão para que cada um recebesse apenas um pedacinho de pão. Nem 200 denários daria para a gente comprar pão para essa multidão toda. E olha, se a gente gastasse tudo isso, cada um, não sei se receberia um pedacinho de pão. Isso não fartaria aquela multidão. Preste atenção no que os discípulos estão falando. Não que os discípulos tivessem esse dinheiro, tá bom, gente? Não que eles estivessem ali, estou aqui guardando 200 denários aqui. Não que eles tivessem. Eles estão dizendo que mesmo que eles tivessem esse dinheiro, isso não fartaria aquela multidão. Os discípulos, eles procuraram atender às ordens de Jesus, tendo em vista aquilo que eles próprios eram capazes de fazer. E Jesus, ele tinha algo muito maior em mente. João, ele fala que ele já tinha ideia daquilo que ele ia fazer. Como pastor, Jesus, ele vai suprir as necessidades físicas também desse rebanho. Ele quer que os discípulos aqui peçam. Ele quer que os discípulos batam. Ele quer que os discípulos busquem a Ele. O Senhor, o mesmo Senhor que, quando faltou vinho, providenciou o suprimento, e não qualquer vinho, o melhor vinho, também não poderia aqui suprir a necessidade de pão. Eles estavam diante do Deus encarnado. Isso não era uma novidade para eles. No Antigo Testamento, Deus já havia multiplicado alimentos. Deus já havia alimentado a multidão no deserto, que não tinham que comer com maná que caía do céu. Eles estavam diante do Deus encarnado, mas estavam procurando suprir aquelas necessidades daquele povo com as suas próprias forças, com aquilo que eles poderiam fazer. E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram e se informaram e responderam: 5 pães e 2
peixes. De acordo com João, foi um rapaz que trouxe esses 5 pães de cevada, provavelmente, e 2 peixes. E provavelmente esses peixes eram peixes secos ou em conserva, né, para preservar mais sabor e para não se estragar. Esses eram alimentos do pobre, que o pobre comeria. Era o lanche, né, daquele rapaz. Pensem que os discípulos, eles não trouxeram esses alimentos com fé. Eles falaram, olha, só tem isso. Só tem 5 pães e 2 peixes. É como se fosse um grito de desespero. É só isso para essa multidão toda. Não vejo com que isso vai ajudar. Logicamente, né, isso aos nossos olhos não é suficiente. E aos olhos dos discípulos também não era suficiente. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Era como um reconhecimento do fracasso deles. E eles não conseguiram. Os discípulos se viram sem condições de ajudar aquela multidão. Com as suas próprias forças, por suas próprias forças, pelos seus próprios recursos, eles eram incapazes de alimentar aquela multidão. E Jesus sabia disso. A pergunta é o que ele queria ensinar aos seus discípulos com isso. Por que ele deixou que seus discípulos passassem por essa situação? Jesus, ele queria ensinar aqueles homens que andavam com ele, que seguiam a Jesus, que tudo aquilo que eles iriam fazer, deveriam fazer na dependência dele. Agora tudo depende de Jesus. Quantos pães vocês têm? Jesus pergunta. Os discípulos, eles reclamam sobre tudo o que não tem. Nós não temos alimento. Jesus, ele foca naquilo que eles têm. 5 pães e 2 peixes. O problema não será resolvido com algo além daquilo que eles tinham, mas por algo em meio deles. Jesus vê a possibilidade naquilo que seus discípulos só veem as impossibilidades. Pois Deus, ele pode multiplicar até mesmo as menores dádivas, se foram disponibilizadas para Ele. Se nós colocarmos nas mãos de Jesus. Deus transformou muito de algo que era pouco. Pode parecer nada hoje. Parece insuficiente, insignificante isso. Não tem quase nada. Mas o pouco para nós, nas mãos de Deus, é muito. E aqui eu quero parar e trazer uma palavra de encorajamento para essa igreja. Talvez você olhe para as pessoas que estão do seu lado e diga, é pouco. É pouco para alimentar essa multidão faminta e sedenta ali fora. É pouco. Talvez você olhe para os nossos recursos e diga, não é suficiente. Isso não basta. Não vai bastar para alimentar essa multidão carente. Não vai bastar. Não é suficiente para alcançar
o centro de São Paulo. Mas lembre-se que com 12 homens comuns, pescadores, publicanos, ele começou um movimento que mudaria o mundo. Um movimento que chegou até nós 2000 anos depois. E isso começou com 12 homens comuns. Não por causa desses homens em si, não porque eles eram, mas porque esses homens estavam aonde? Nas mãos de Deus. Estavam submissos a Deus. Seguiam a Deus de verdade. Seguiam seu mestre de fato. Com 12 homens comuns, ele mudou o mundo. 12 homens que estavam nas suas mãos. É isso que nós precisamos para alimentar essa multidão sedenta e faminta. Estar nas mãos de Deus. Queremos fazer a diferença? Queremos alcançar o centro de São Paulo? Queremos ser uma igreja conhecida para que o nome de Jesus seja proclamado por todo esse centro? Sim. Então, precisamos estar nas mãos de Jesus. E neste pouco, Jesus faz muito. Então, com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele irá surpreender aquela multidão novamente. Ele irá fazer algo que nenhum daqueles que estão ali irá se esquecer. Lembre-se que essa é a passagem que está registrada em todos os evangelhos. Então Jesus, ele ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram e se repartiram em grupos de 150. E aqui eu me lembro tanto de Ezequiel, onde ele conduziria o povo às pastagens verdejantes, como na passagem que lemos no começo do nosso culto, Salmos 23, onde o Senhor nos faz repousar em verdes pastagens. Então Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, olha para os céus, em direção aos céus, e os abençoa e louva a Deus por aqueles alimentos. Ele dá graças a Deus por eles. Quem já assistiu The Chosen sabe das orações que eles fazem. Isso era algo que acontecia naquele tempo. E tem uma oração que eu escutando lá, eu quis trazer para a gente ouvir. Eu acho muito bonito. Ele fala: louvado seja, ó Senhor, o nosso Deus, Rei do mundo, Rei do universo, que fez o pão vir da terra e que provê para todos o que o Senhor criou. Jesus, ele olha para aqueles pequenos elementos nas suas mãos e dá graças por aquilo. Mesmo sendo pouco, ele agradece por aquilo. Mesmo talvez olhando para aquela multidão insignificante, ele dá graças por aquilo. E aqui a gente precisa parar e pensar: será que nós estamos agradecendo a Deus aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco aos nossos olhos? Será que nós estamos louvando a Deus e estamos contentes com aquilo que Ele nos tem dado? Ou nós vivemos reclamando e achando que nada é suficiente? Depois ele partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem às pessoas. E também repartiu os peixes entre todos. E todos
5.000 homens. Sem contar as crianças, todas, e elas também comeram, e as mulheres também. Todas elas e eles comeram e se fartaram de 5 pães e 2 peixes, daquela simples refeição, daquela pequena refeição do pobre. 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele dá um banquete real para aquelas pessoas. E aquela pequena refeição alimenta a multidão que está diante deles. Aquelas pessoas que não tinham pastores estão sendo agora alimentadas pelo bom pastor. O bom pastor que havia alimentado aquela multidão com um alimento espiritual agora mata a fome física do seu rebanho. Para finalizar, algo que nós não podemos deixar de pensar e que é um dos temas principais dessa passagem: Deus proverá. O nosso bom pastor proverá. Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Daquilo que é necessário para cada um de nós, nada nos faltará. Deus suprirá. Essa é a ideia predominante aqui. Aliás, é um conceito fundamental em todas as Escrituras. Os patriarcas, a geração do deserto, a nação de Moisés, Josué, juízes, os reis, todos foram instruídos a depender de Deus. O Deus da aliança, o Deus que jamais os abandonaria. Mesmo que não houvesse pastores bons, Ele mesmo apacentaria as suas ovelhas. Este é o nosso Deus, o Deus que provê, o Deus que provê para os seus. Nada nos faltará, porque o nosso Senhor é o nosso pastor. A provisão de Deus para o seu povo sempre foi de uma forma simbolizada pelo alimento, desde o maná do deserto, durante o êxodo, até o banquete que nós teremos quando Cristo voltar e nós cearmos com Ele na glória. A condição humana, lastimável, lamentável, pode ser vista pela ausência de alimento, e aqui também. E a alegria da provisão de Deus, ela se revela na ideia do banquete que Ele prepara para nós. Eu me lembro da passagem do filho pródigo, onde o pai, ele fez um banquete para o filho que estava perdido, para a ovelha que estava perdida. E aquele filho vai e se alimenta daquele banquete. Mas se vocês se lembrarem da passagem dessa parábola, havia um segundo irmão que estava ali. E aquele irmão, ele fala para o pai: não é possível, eu estava aqui todo o tempo. Aquele irmão que de alguma forma pediu que você morresse, que você entregasse os seus direitos dele antes de você morrer. Você agora o recebe de volta. E não só isso. Você recebe de volta como filho de novo. Você recebe de volta com um banquete desses. Eu estive aqui todo o tempo. Todo o tempo eu estive do seu lado. Em nenhum momento você fez esse banquete para mim. Essa palavra é para todos nós, por todos aqueles que não se fartam com o banquete que Deus prepara.
O pai olha para o filho e diz: não é possível que você, estando aqui, nunca se fartou com um banquete. Não é possível que você nunca tenha dado uma festa com tudo aquilo que nós temos, porque o que é meu é seu. Quantas vezes nós estamos na casa do Pai e não nos alimentamos do banquete que Ele prepara para cada um de nós? Deus, Ele é o Deus que provê, que vai atrás do filho perdido, das suas ovelhas perdidas. Quando Deus supre as nossas necessidades, meus irmãos, Ele a faz com fartura. Ele dá mais do que aquilo que nós podemos pedir ou até mesmo imaginar. Ele supre as nossas necessidades. Além disso, o seu cuidado e a sua provisão não dizem respeito só apenas às nossas necessidades espirituais, que nós não somos só espírito, nós temos corpo, nós temos carne. As nossas necessidades físicas também são supridas por esse Deus que cumpre e supre o seu povo. Assim como Jesus fez, Deus continua fazendo, Ele continua cuidando do seu povo. É claro que isso não significa, meus irmãos, que nós não passaremos por tempos difíceis, mas quando vierem as dificuldades, Deus as fará redundar em bem e suprirá as nossas necessidades, aquilo que nós realmente necessitamos, de maneiras extraordinárias. Cabe a nós, assim como todo o povo de Israel, depender da provisão que vem do nosso bom pastor Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso bom pastor. Que um dia o Senhor olhou para cada um de nós, a multidão que estava ali, Pai, sedenta e faminta por um alimento, Pai, que nada neste mundo poderia suprir, Senhor. E o Senhor nos fartou, pois Tu se compadeceu de nós. Como bom pastor, Tu, Senhor, alimentou as Tuas ovelhas e continua alimentando até hoje. Tu és o Deus que continua suprindo as nossas necessidades, Senhor. Obrigado, Deus, por isso. E nós te pedimos, Pai, continua, Deus, a falar aos nossos corações, para que possamos sair daqui dependentes cada vez mais deste Deus que não falha. É no nome de Cristo Jesus, o nosso bom pastor, que oramos.